Boa noite, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Estamos a ouvir, povo de Deus, no Era para Ser uma Oração. Era para ser uma oração, um socorro bem presente na tribulação. Era para ser uma oração, uma injeção letal na veia do diabo. E hoje nós estamos aqui, povo de Deus, com nossa live, povo de Deus. E eu, Solange Júlio, Maria do Socorro Júlio, Solvi, eu ensino vocês a colocar o diabo debaixo dos seus pés, no tempo real, e não aceitar de maneira nenhuma que ele venha aí, apagando o seu testemunho, apagando a sua mente, como aconteceu comigo, povo de Deus. Ele veio apagando a minha mente, bugando a minha mente, e ali, povo de Deus, eles quiseram me apagar literalmente. E o meu Deus Todo-Poderoso, ele faltou quase se materializar para me ajudar. E hoje eu conto para vocês o meu testemunho aí com o objetivo de acordar vocês acordar vocês e manter vocês acordados, bem informados, trazendo canta la basta, canta la badaha dramnasse, canta la desce, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, hoje nós vamos fazer aí os nossos anúncios. Nós temos entrega, nós temos louvores. E povo de Deus, vamos começar aqui com uma oração, e nós voltaremos louvando o Senhor, e logo em seguida eu irei ensinar você a colocar o diabo debaixo de seus pés e não aceitar de maneira nenhuma que ele venha aí entenebrecendo a nossa nação, entenebrecendo a mente dos nossos jovens, endurecendo aí o coração do nosso jovem, do nosso povo no geral, das nossas senhorinhas, nossos senhorios, dos nossos homens e mulheres de Deus, nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, o nosso povo. E não podemos aceitar de maneira nenhuma que o diabo venha aí entenebrecendo a nossa nação, o nosso país. E povo de Deus, vamos fazer uma oração. Vem, una sua fé com a minha fé e vamos fazer uma oração em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço o Senhor, Pai, pela tua presença em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E Pai, ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Quem tem o Pai tem o Filho, Pai. E eu hoje vivo nessa alegria para adorar, para bendizer o santo nome do Senhor, para engrandecer o santo nome do Senhor, Pai. E Deus, cada vez que eu me apresento aqui, eu sei a responsabilidade que é de estar levando aí, de estar entregando, Senhor. Enemanasse, dele canta, labadahadasse, dele ganda, dele manasse, e que ele canta, labahanasse, dele ganda, labadasse, dele ganda, labadahadramanasse, dele ganda, labadahadramanasse, e dele chicanta, labadasse, dele ganda, labadahadramanasse, dele ganda, labadahadramanasse, dele ganda, labadahadramanasse, ele biriganda, labadahadramanasse, dele ganda, labadahadramanasse, dele lamanasse, ele bigoriganda. Rabadahadramanase, Didrigandra Badahadramanasse, Didrigandra Badahadramanasse, Eliminasse, Libiwegagandra Manahadramanasse, Didrigandra Badahadramanasse, Didrigandra Badahadasse, Idibigorigandra Badahadramanasse, Didrigandra Badahadramanasse, Didrigandra Badahadramanasse, Didrigandra Badahadramanasse, Idibigorigandra Badasse, Didrigandra Badahadramanasse, Didrigandra Lasse, Didrigandra Lasse, Didrigandra Alamanasse, Didrigandra Badahadramanasse, Ligandra Badahadramanasse, Ligandra Badahadramanasse, Eliminisse, Ligandra Badahadramanasse, Ligandra Badahadramanasse, Alamanasse, Ligandra Badahadramanasse, Libigandra Badahadramanasse, Ligandra Badahadramanasse, Libigandra Badahadramanasse, Ligandra Lasse, ele
Gandaramanasa Didi Galamanahalamasa Didi Idirishi Gandaramanasa Idiri Galabahamasa Didi Gandaramanasa Didi Gandaramanasa Idirishi Gandaramanasa ele libera manase de canta barahada manase de canta barahada manase de canta barahada manase ele de canta barahada manase de canta barahada manase de guigala barahada manase e de alamanase de canta barahada manase de canta barahada de canta barahada manase de canta ele manase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase ele de gandara badahadram nase 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 ele de gandara badahadram nase de bigar gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase ele eliminasse de gandara badahadram nase ela badasse de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase ela badasse de gandara badasse de gandara badasse de gandara badasse ele badarasse de gandara badasse de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badasse de ele de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase ele manasse de cantra badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase e de cantra badahadram nase de cantra badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara las e de cantra badahadram nase de cantra badahadram nase de ele de cantra badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase ele de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara las ele de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase e ela badasse de gandara badahadram nase de gandara badasse de gandara badahadram nase de gandara badasse ini de cantra badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase e de cantra badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase e de ramanase de gandara badahadram nase e de manase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase mama hana manase de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase ele de gandara badahadram nase de gandara badahadram nase de nase. É isso. É bem assim, povo de Deus, nós estamos aqui
sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E como eu disse para vocês, nós íamos fazer uma oração e logo após a oração nós íamos louvando. Então vamos louvar, povo de Deus, vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, eu agradeço a Deus em todo momento, povo de Deus. Eu conto para vocês o meu testemunho, eu falo com vocês ali que Deus tirou um espírito de morte ali, um espírito de fraqueza e colocou um espírito de vida, um espírito com vigor. E ali eu falo com vocês assim, olha, que Deus não nos deu o espírito dele para nós estarmos ali, ó. Tudo é pecado, nós não podemos fazer nada, não podemos praticar nem nada, porque senão é pecado. Então, eu prego para vocês a santidade, o que é santidade. E para você saber o que é santidade, você tem que saber o que não é santidade. E eu prego, ensino para vocês, principalmente para as meninas, eu gosto de ensinar para elas. E, gente, as meninas, elas estão sempre aí perguntando. Hoje a pergunta foi sobre namoro. Povo de Deus, a mulher e o homem de Deus, eles oram, né? Eles oram a Deus e ele canta labadasse dele canta labadahadramanase dele canta labadahadramanase ele dele shidri canta labadahadramanase dele canta labadahadramanase dele canta labadahadramanase ele dele canta labadahadramanase 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 ele dele shidri canta labadahadramanase dele canta labadahadramanase dele canta labadahadramanase ele menina nasce dele canta Badahadamanasi, Dirikantra Badahada, Sindrikantra Miga, Dirikantra Badahadamanasi, Idrikantra Badasi, Dirikantra Badahadamanasi, Dirikantra Badahadamanasi, Dirikantra Badahadamanasi. Inidiri Shidrikantra Badahadamanasi, Dirikantra Badahadamanasi, Dirikantra Badahadamanasi. Ele Shidrikantra Badahadamanasi, Dirikantra Badahadamanasi. Idiri Shidrikantra Badahadamanasi, Dirikantra Badahadamanasi, Dirikantra Badahadamanasi, Dirikantra Badahadamanasi. Indiri Shidrikantra Badahadamanasi, Dirikantra Badahadamanasi, Dirikantra Badahadamanasi, Dirikantra Badahadamanasi. Idiri Shidrikantra assim, povo de Deus, de Gênesis, Apocalipse, Deus ele leva ali o mesmo assunto com a verdade, com uma firmeza e assim, gente, sempre ali no mesmo propósito, sem mudar ali o propósito. Então, não é diferente na nossa vida. Como Deus disse na palavra dele, que antes mesmo de nós nascermos, ele já nos conhecia, né? Antes mesmo de estarmos aí, no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. E Deus diz assim, olha, ainda, gente, que uma mãe que amamente esqueça o seu filho, ele jamais esquecerá. Qual é a promessa de Deus para você? Ou você não está nem sabendo aí, que Deus tem promessas, que Deus tem um propósito aí na nossa vida. Menina, menino, volte-se para Deus, leia a Bíblia, tenha uma Bíblia de estudo na sua casa, tenha uma Bíblia de papel aí na sua casa e leia a Bíblia, procura estudar a palavra de Deus. Eu falo com vocês assim, olha, que às vezes eu ouvia um louvor ali e uma letrinha me chamava a atenção, eu ia lá ia procurar ali estudar aquela palavra, buscar saber, e ali que Deus ele se revelava para mim. Várias vezes eu já fiz isso, com louvores sim, gente, e vários louvores, assim, quando eu ouço um louvor, tem aquele louvor que você ouve e toca o seu coração, tem aquele louvor que te alegra, que é aquele louvor, né, aquele louvor alegre, e tem um louvor ali, gente, que
toca diretamente no seu coração. É quando eu falo aqui, ó, que é aquele louvor que faz um gráfico da sua vida, da situação que você está vivendo ou da situação que você viveu, né? Então, esses louvores, eu vou lá, eu quero aprender a cantar, eu quero ter esses louvores ali, bem assim pertinho de mim, a hora que eu lembro, eu abro a boca e canto. É bem assim, né, gente? Tem que ser assim, gente. Tem que ter alegria aí, ó, de louvar a Deus, tem que ter alegria de estar ali, entrando na presença de Deus ao tempo e ao momento, no momento ali que der vontade de entrar ali na presença de Deus. Ele dederishi rikantara badahadaramanasi dederigandarabadahadaramanasi. Elimination rigandarabadas, dederigandarabadahadaramanasi, dederigandarabadahadaramanasi. Iderigandarabadasi, dederigandarabadahadaramanasi, dederigandarabadahadaramanasi. Inidrishi derigandarabadasi, dederigandarabadahadaramanasi, dederigandarabadahadaramanasi. Elinidrishi dederigandarabadahadaramanasi, dederigandarabadahadaramanasi, dederigandarabadahadaramanasi. Ele deixa de ligar ele deixa alabadase de ligandaramadaramanasi de ligandaramadaramanasi de ligandaramadaramanasi e de deixa de canta alabadase de ligandaramadaramanasi de ligandaramadaramanasi de ligandaramadaramanasi ele deixa de ligandaramadaramanasi de ligandaramadaramanasi ele deixa ele dará-se de ligantarabadahadaramnasi de ligantarabadahadaramnasi de ligantarabadahalamanasi e neleminasse de ligantarabadahadaramnasi de ligantarabadahadaramnasi ele deixa de ligantarabadahasi de ligantarabadahasi de ligantarabadahadaramnasi e deixa de ligantarabadahadaramnasi de ligantarabadahadaramnasi e labadasi de cantarabadahadaramnase e alabadasi de cantarabadahadaramnase de cantarabadahadaramnase ele ele dará-se de cantarabadahadaramnase de cantarabadahadaramnase de cantarabadahadaramnase e de cantarabadahadaramnase de cantarabadahadaramnase de cantarabadahadaramnase e de cantarabadahadaramnase de cantarabadahadaramnase de cantarabadahadaramnase de cantarabadahadaramnase ele cantarabadahadaramnase de cantarabadahadaramnase ele cantarabadahadaramnase de cantarabadahadaramnase de cantarabadahadaramnase alabadase de cantarabadahadaramnase de cantarabadahadaramnase
Idirishi labadasi diri kantara badahadra manasi diri kantara bahadra manasi diri idirishi diri ganda manahadra manasi diri kantara badahadra manasi idirishi diri kantara bahadra manasi. Então, povo de Deus, eu conto para vocês ali que eu fui lá para a minha comunidade e eu fiquei lá um tempo e foi um tempo assim, um tempo quente, né, gente? E ali o meu pai não queria que eu fizesse caminhada e eu já contei aqui em casa e conto para vocês assim, olha, que lá na roça tinha alguns lugares que eu nem ia, porque não dava para ir sozinha, era aqueles lugares assim mais deliciosos, gente. Eu falo muito com vocês de uma cachoeira que tem lá em casa e eu sempre fui, mas eu fui ali acompanhada com os meus meninos, depois que eu casei com os meninos, né? Mas sozinha eu nunca tive coragem de ir. E ali, gente, assim, o meu pai começou a falar que não era para mim fazer caminhada e meu Deus, mas por que não é para mim fazer caminhada, gente? Aqui na comunidade, aqui onde que eu conheço todo mundo desde como vamos dizer ali, desde a Bisa, eu conheço aqui, e por que não é para eu fazer caminhada? E eu fui, gente, e eu falo com vocês assim, olha, que foi o tempo que eu mais curti ali, eu gosto tanto da minha comunidade que eu acho que ela é um pedacinho do céu, gente. É interior, é aquele interiorzão mesmo, mas tem ali uns lugares lindos assim, que eu particularmente eu gosto muito de ir, e um desses lugares é a cachoeira, e ali, gente, eu ia fazendo caminhada, e como eu já falei com vocês, eu já deixei de fazer caminhada, porque eu tinha medo de cachorro, e ali, dessa vez, eu fui assim, ali na unção de Deus e encarando ali os meus medos. E, gente, e aí eu entendi que quando você se levanta e encara os seus medos, você vive realmente a sua vida e a qualidade de vida é outro. E, gente, eu fui nessa cachoeira, fiquei ali um tempo ali, sentei ali, fiquei um tempo ali observando a natureza, eu tirei foto, eu filmei, gente, foi maravilhoso, foi muito bom. E outro lugar que eu fui também foi um lugar acima lá da cachoeira, gente, e tirei foto, assim, simplesmente lindo, simplesmente assim um lugar lindo, é um lugar assim, vamos dizer assim, mais isolado, por isso que eu não ia nesses lugares, como se diz, né, sozinho, mas hoje em todo lugar que eu estou ali acompanhada, ele canta lá da se ele canta lá da rada lá manase ele canta lá da se ele canta lá da rada manase ele deixa de canta lá da se ele canta lá da rada manase ele canta lá da rada manase ele deixa de canta lá da rada manase ele canta lá da se ele manase ele digo e canta lá babassa ele canta lá da rada manase ele me hanase ele canta lá da se ele canta lá da rada manase. Sim, eu ainda não entendia muito e estava vivenciando aquela experiência. Gente, é como eu falo com vocês, maravilhosa e horrenda, né?
e horrenda. Aí é você que decide se você vai correr e esconder debaixo da cama, debaixo da coberta, ou se você vai encarar ali, né? Como eu falo com vocês, gente, que teve momentos que eu tive de ir, eu ouvia ali, ouvia e aí eu ia e dava tudo certo no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quando eu falo com vocês assim, que muitas coisas eu não posso falar com vocês aqui, mas que eu tenho vontade sim de falar assim, abertamente, esclarecer para vocês como que foi, descrevendo ali para vocês, como eu falo com vocês, fazendo ali o tutorial de como que foi e essas experiências assim na prática. Foi simplesmente maravilhoso e tem sido assim maravilhoso. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor, gente. É maravilhoso. E manararashi diri cantara badassi diri cantara hadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara hadaramnassi diri e diri alabadassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara hadaramnassi diri cantara hadaramnassi e diri alamnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi ele diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi ele bamasta diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi ele diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi e diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi in diri alabara tendere cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi ele diri coi cantala dassi diri cantara badahadaramnassi diri coi cantala badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi ele diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi indirishi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi alabadarashi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri e diri cantarassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri e diri alabadassa diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi e diri ele manassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi diri bibi cantara badahadaramnassi ele diri badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi ele diri ele derarassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi e diri diri cantara badahadaramnassi diri babassa diri cantara badahadaramnassi e diri labanassi diri cantara badahadaramnassi diri bigorassi diri babassa diri cantara badahadaramnassi e diri labadassi diri cantara badahadaramnassi diri cantara badahadaramnassi e diri e diri cantara badahadaramnassi diri
Idirish, dirish, 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 Lamanas, Dirigandra Hadramnas, Idirish, Diricantala Badahadash, Dirigandra Hadramnas, Diri, Ilidirish, Dirigandra Badahadramnas, Dirigandra Badahadramnas, Diricantala Badahadramnas, Dirigandra Hadramnas, Idirish, Lavanas, Dirigandra Badahadramnas, Idirish, Alabadas, Dirigandra Hadramnas, Dirigandra Hadramnas, Idirish, Diricantala Hadramnas, Dirigandra Hadramnas, Dirigandra Hadramnas. Elidirish, Manahadaramnas, Diricantala Hadramnas. Elidirish, Alabadas, Diricantala Hadramnas, Dirigandra Hadramnas. Idirish, Galabadas, Diricantala Hadramnas, Dirigandra Hadramnas, Diricantala Hadramnas. Elidirish, Dirigandra Hadramnas, Dirigandra Hadramnas. Elenese de canta labadasse, de canta labadahadramnasse, de canta labadahadramnasse. Ele de canta labadahadramnasse, de canta labadahadramnasse, de canta labadahadramnasse. Ele de canta labadahadramnasse, de canta labadasse, de canta labadahadramnasse. Ele de labadasse, de canta labadasse, de canta labadahadramnasse. Ele de canta labadahadasse, de canta labadasse, de canta labadahadramnasse, goica galamanasse, de canta labadasse. Inelenasse, de canta labadasse, de biga de canta labadahadramnasse, de canta labadahadramnasse. Ele de canta labadahadramnasse, de canta labadahadramnasse. Ele de canta labadahadramnasse. Ederish, Derigandra da Hadramnas, Dericandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas, Derigada da Hadramnas, Ederish, Lamnas, Derigandra da Hadras, Derigandra da Hadras, Ederish, Lavras, Dericandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas. Iderish, Derigandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas. Iderish, de Labaraha Dramnas, Derigandra da Hadramnas, 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 Iderish, Dericanta Labadas, Dericanta da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas, Derigandra da Iderish, Derigandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas. Enenerish, Derigandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas, Elabadas, Derigandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas, Ederish, Alabadas, Dericandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas. Eliderish, Alabadas, Derigandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas, Iderish, Manaradas, Iderish, Derigandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas, Iderish, Labadas, Dericandra da Hadramnas, Iderish, Derigandra da Hadramnas. Ele dirish, canta da Hadramnas, ele canta da Hadramnas, ele dirish, ele canta da Hadramnas, ele canta da Dadas, ele diga da Gandra da Hadramnas. Ela da Shidi canta da Hadras, ele canta da Hadramnas, ele canta da Hadras, ele Glabadas. E dirish, Alabadas, ele canta da Hadramnas, ele biga da Das, ele canta da Hadramnas, ele canta da Hadramnas. Dirish, Lamana Hadramnas. Ele Derigandra da Hadramnas, Derigandra da Hadramnas, Dericanta da Hadras, Dericanta da Hadramnas. Ele Derigandra da Hadramnas, Dericanta da Hadramnas, Derigandra da Hadras, Dericandra da Hadramnas.
Ele de cantar badahadaramnas, de cantar badahadaramnas, de cantar badahadaramnas. Alabadas de cantar badahadaramnas, de cantar badahadaramnas, de cantar badahadaramnas, ele de cantar badahadaramnas, de cantar badahadaramnas, de cantar badahadaramnas. Idere mama mas idere gandara hadara manas idere galabada hadara manas idere gandara hadara manas idere gandara hadara manas idere alabadas idere gandara bada hadara manas idere gandara manas idere gandara hadara manas ele gandara hadar manase 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 ele alabadas alabadas canta alabadas canta alabadas manas idere gandara hadar manas idere gandara bahamanas idere gandara hedere manas idere gandara bada ele gandara hadar manas ele gandara hadar manas ele gandara hadar manas ele gandara hadar manas alabadas de gandara hadar manas ele gandara hedere bedas ele gandara hadar manas ele gandara manas Allah shidiri gandara shidiri gandara hadara shidiri gandara ele diri gandara shidiri gandara hadara shidiri gandara hadara manas ele diri shidiri gandara hadara manas shidiri gandara hadara shidiri gandara badala shidiri gandara hadara manas ele diri shidiri manas shidiri gandara hadara manas ele diri shidiri Allah dadara sidiri gandara hadara sidiri gandara hadara sidiri gandara hadara nas idiri sidiri na hadara sidiri gandara nas Allah dadara sidiri gandara sidiri gandara nas idiri gandara nas sidiri gandara nas sidiri gandara nas sidiri gandara nas idiri sidiri gandara badas diri kantara bada hadara badas diri kantara diri gandara bada badas diri gandara badas diri gandara hadara badas diri gandara diri godiri alabadas diri kantara bada hadara badas diri gandara hadara manas diri godiri alabadas diri kantara bada hadara manas diri Allah shidiri gandara hadara sidiri gandara badala sidiri gandara ele sidiri gandara hadara sidiri gandara badala manas ele shidiri gandara sidiri gandara Allah dara shidiri gandara hadara manas sidiri gandara sidiri gandara badas ele shidiri badas sidiri gandara Allah da shidiri gandara sidiri gandara sidiri Allah da sidiri gandara sidiri gandara ele shidala badas dere cantara hadara manas ele dere shidere cantara badahadara nas dere gandara das ala das dere gandara badahadara nas dere gandara babas dere gandara hadara das dere kolege gandara das ele shilibi dere kolege gandara badahadara nas dere gandara das ele kolege cantara badahadara nas dere gandara hadara badas ela manas dere cantara badahadara dere cantara badahadara Alabadas de cantaladas, de cantara da hadaramas, de hadamanas. E
Alabadassi de canta, alabadahadamanassi de liga, dadahadamanassi de liga, dadahadamanassi. Ededereshi,edereshi, dederica, alabadadadadassi, dededereshi, gandadadadassi, dededereshi, gandadadadassi. Ededereshi, dededereshi, dededereshi, alabadadadadassi, ededereshi, dededereshi, gandadadadassi, dededereshi, gandadadadamanassi, dededereshi, gandadadadamanassi. Adadas, deredesh, deregandadas, 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 e dereche, deregandadas, deregandadas, alabadas, deregandadas, 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 aladadadas, deregandadas, 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 e dereche, deregandadas, Povo de Deus, fique com Deus e até a próxima chamada da Solvir, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É a Solvir, que chegou para fique com Deus e até a próxima chamada da Solvir, no nome do Senhor Jesus de Nazaré.